e vamos pedir sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom do entendimento, da ciência, e assim possamos colocar esta palavra, fazermos esforço hoje de vivenciá-las, assimilá-las, entendê-las e colocá-las em prática. Amém? O texto de hoje, da primeira leitura, ele é muito interessante, né? Ele vai falar-se da história de Jacó. A gente sabe, aí estamos acompanhando, graças a Deus, esse ano a liturgia nos traz novamente os temas, assim, a história de Israel. Claro, todo ano faz isso, mas assim, contando passo a passo. Já vimos a história de Abraão, a história de Isaac que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A gente viu a venda da primogenitura, Jacó que tomou a dianteira, enfim, e recebeu a bênção do pai Isaac. Esaú, que era de direito, né? Soube disso, ameaçou o irmão de morte. Jacó fugiu, e é nesse contexto que está Jacó. Mas é sobre ele, a bênção sobre ele, porque é de Jacó que virá o Messias, a descendência do Messias. E a gente vê aí uma cena muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes em Israel, já estive lá, e conheci o local marcado até hoje que aconteceu essa cena. É um riacho. Ou seja, Jacó, ele estava longe de sua terra, porque o irmão queria matá-lo, Esaú, por causa da venda da primogenitura, da bênção do pai, enfim. Esaú se sentiu enganado. E aí Jacó, ele está lá e tenta passar para aquele riachuelo, um riachuelinho. E aí tinha um homem na frente. Jacó ia para um lado, o homem para o outro, para o mesmo lado. Jacó ia para o outro lado, o homem ia para o mesmo lado. Aí Jacó, acho que tinha um pavio curto, né? Ele foi lá e os dois se agarraram. Os dois se agarraram e começaram a brigar, lutar, enfim. Aí Jacó percebeu que aquela pessoa que está na frente dele não era qualquer um. Alguns dizem que é o próprio Deus materializado, enfim, que não era qualquer um. E aí esse homem começou: me larga, me solta. Aí Jacó segurou. Não, eu não vou te largar. Eu não vou, porque eu sei quem você é. Eu não vou te largar antes que você me abençoe. Antes que você me abençoe. Eu não te deixo, eu não te abandono antes que você me abençoe, né? E aí o anjo, essa figura divina, né? Ele pegou na coxa de Jacó e deu um agarrão, e Jacó cedeu e caiu assim. E aí, nesse momento, que vai acontecer algo fantástico, bonito na história de Jacó. Ele vai ter o nome mudado. Naquele momento, naquele encontro com Deus, naquele instante, Jacó vai ter o seu nome mudado. E aí Deus muda o nome desse homem. Para que nome ele dá? Para que nome? Israel. Por isso, o povo de Israel, aquele que ousou lutar com Deus, enfrentou o Senhor. Então, a partir daquele momento, assim, a gente tem uma nova perspectiva da bênção, da profundidade, a bênção que acontece na história de Jacó, a presença de Deus, a cercania de Deus, Deus que não esquece o seu servo, vai ao seu encontro e confirma a sua missão. De hoje em diante, você que vai ser o meu representante, Israel. Nós temos aí a leitura do Evangelho, muito interessante. Levante a mão aqui. Quem gostaria de ter assim na família um médico na família? Pode levantar a mão, um médico assim, nossa senhora, um médico para salvar a vida, né? Que salva vidas, enfim, uma missão bonita, que ganha bastante dinheiro também, enfim. Quem gostaria de ter um dentista na família assim? Levante a mão, dentista. Um engenheiro, né? Olha que maravilha, né? Baixa a mão. Quem é que gostaria de ter na família um sacerdote? Graças a Deus, uma salva de palmas então para vocês. Ei, que maravilha, né? Porque... Mas a mesma pessoa que levantou que queria ter médico, queria ter dentista, que é um padre, engenheiro, que é um padre também. Ou seja, quer tudo, tem que fazer. Ou seja, Jesus, o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, né? Ele constata, ele percebe a multidão, ovelhas sem pastores, ovelhas muitas vezes abandonadas, sem uma direção espiritual. Às vezes a gente fica preocupado nessa vida, somente por ter, por acumular, por guardar, sabendo que depois na vida ninguém leva nada.
Ninguém leva absolutamente nada. É claro que a gente sabe que o capital, que o dinheiro ajuda, facilita, dá conforto, comodidade, a gente sabe tudo isso. Que é importante, é importante. O que não é importante é viver apegado, escravizado, enfim, matar ou morrer por causa disso. Matar ou morrer por causa disso. A gente sabe que dessa vida a gente não leva bens. Antigamente se enterrava os faraós, enfim, com tesouros, com ouro, enfim, na esperança de que eles voltassem para pegar o seu tesouro. Não volta, não volta. É outro tipo de tesouro. Aí Jesus, ele percebe essa multidão e fala assim: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários. Eu até antes da missa peguei algumas pessoas aqui, fiz um cálculo. No Brasil, nós somos mais de 200 milhões de habitantes já, mais de 200 milhões de habitantes. Chegamos a uma média de mais ou menos uns 22 mil padres. O cálculo matemático que a minha equipe falou assim, é um padre a cada 9.500, 10 mil pessoas. Um padre para cada 10 mil pessoas. Ou seja, é pouco demais. É pouco demais. Então Jesus fala assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Estamos deixando de rezar. Estamos deixando de falar dos tesouros espirituais dentro de nossas casas. Às vezes, nessa sociedade consumista que a gente está vivendo, é mais importante ter aquelas profissões que vão amanhã depois dar lucros e ganhar muito dinheiro. É assim que muita gente pensa. Agora, e o legado espiritual? E a preocupação espiritual? O tesouro espiritual? Em que lugar que ocupa na escala das minhas prioridades? Eu creio que nós devemos, a partir de agora, intensificar, falar das vocações sacerdotais, falar das vocações religiosas, falar dos leigos comprometidos, dos leigos engajados, se nós queremos um mundo melhor. Se nós queremos um mundo melhor. Ontem eu rezei o terço. Eu gosto muito de rezar o terço, e quando eu chego na 4ª dezena dos mistérios gozosos, é o momento em que José e Maria apresentam Jesus no templo. Maria, depois do parto, depois da quarentena chamada, ela foi lá apresentar o menino Jesus. A primeira preocupação do casal foi levar o menino na igreja, no templo, para ser apresentado. Primeira preocupação, oxalá os pais se inspirem nisso, oxalá os avós se inspirem nisso. Assim a gente vai começar a ver que na sociedade precisamos de médicos, engenheiros, dentistas, todas as profissões, graças a Deus, e são bem-vindas, mas também precisamos nos preocupar sobre o legado espiritual que nós estamos deixando para a humanidade. Jesus pede no Evangelho: rezem, pedi ao Senhor da messe. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar em um minutinho, pedindo ao Senhor. Eu quero que você peça agora. Quero que você converse com Jesus agora e peça essa graça de ser comprometido com as coisas do Senhor, de ser engajado. Reze pelas vocações, reze pelos sacerdotes, reze pelos surgimentos de novas vocações, pelos seminaristas. Coloque tudo isso na oração. Precisamos, a messe é grande de Jesus, a messe é enorme. Precisamos de operários, servos do Senhor, para continuar o legado espiritual que Jesus nos pede. Sim, Senhor, envia, sustenta as vocações existentes, envia, desperta, Senhor, vocações no interior de cada casa, de cada família, Senhor Jesus. Vocação a viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, para que essa messe tão grande não fique desprotegida, qual rebanho sem pastor, que disse Jesus. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.